Paz do Senhor, meus queridos. Estamos hoje para mais uma lição da classe dos adolescentes. Meu nome é Priscila Chagas, sou professora da classe dos adolescentes da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. Pastor presidente, pastor Douglas Batista. E nós estamos estudando a lição História da Igreja para Adolescentes. Essa é uma das lições que eu mais gosto e eu tenho certeza que vocês também. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos orar? Ó Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por este dia, por este domingo, por esta manhã, pela oportunidade, Senhor, de aprender mais da Tua palavra, de estar aqui, Senhor, e te pedir. E nós te pedimos, ó Pai, toma a frente. Toma a frente desta aula, fala aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Como é que vocês estão? Como é que estão passando a semana? Estou com saudade de vocês. Amém? Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer uma retrospectiva do que a gente viu até agora? Vamos lá? A gente tem estudado, já é a quinta lição hoje, e o tema da nossa lição hoje é o paganismo no cristianismo, mas nós já vimos muitas coisas. Mas antes da gente começar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e vamos ler o texto que está proposto na nossa lição, como texto bíblico, que fica lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, acompanha aí. Tá todo mundo com as Bíblias na mão, né? Então vamos lá. O que é que diz mesmo assim? Lembre-se disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão-se seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Isso aqui são palavras do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, o irmão Timóteo. Tá? E o nosso destaque, que é o nosso textuário, que eu acredito que cada um de vocês já decorou, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 4, que diz mesmo assim: Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar ao seu comandante. Por isso, não se envolve em negócios da vida civil. Amém? Então, é como eu falei para vocês logo no início, né? Nós estamos estudando a história da igreja. E o que é que a gente viu até aqui? A gente viu que a história da igreja começou lá mais ou menos na primavera do ano 30, mais ou menos, 30, 33. Essa data aí, algumas pessoas divergem um pouco, mas foi por volta aí do ano 30 depois de Cristo, ou 33, depende, mais ou menos, no dia do Pentecoste. Jesus ele tinha falado com seus discípulos. Lá no livro de Atos está registrado, no capítulo 1, versículo 8, depois que ele ressuscitou, ele apareceu a muitos discípulos, né? E ele estava lá e disse mesmo assim: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra, né? Até os confins da terra. E a promessa que Jesus fazia, né? Pouco depois que ele disse isso, ele subiu ao céu e todos ficaram vendo, né? E os irmãos ficaram muito animados. Daqui a pouco começaram a desanimar porque estava demorando e cerca de 120 irmãos estavam reunidos no lugar, orando, provavelmente ainda na esperança da promessa. E no capítulo 2 de Atos, nós vemos o cumprimento, né? Que estavam todos reunidos e foram cheios do Espírito Santo. E naquele momento, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, faz uma pregação, porque tinha muitas pessoas reunidas ali. Era a festa de Pentecostes, tinha gente de todo lugar que falava vários idiomas, né? E as pessoas ficaram espantadas com o que estava acontecendo ali. E ele fez uma pregação magnífica, e naquele dia, quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus e começa
a igreja, né? Oficialmente começa a igreja do Senhor aqui na terra. Mas lembra-se daquela palavra que o Senhor Jesus disse aos discípulos? Vocês vão receber o poder do Espírito Santo, serão minhas testemunhas e falarão do meu amor em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes. Só que os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. Estava muito bom, muita gente se convertendo, a igreja crescendo, não é? Então, para os apóstolos saírem da sua zona de conforto, o Senhor permitiu que uma perseguição viesse sobre a igreja. Então, os líderes religiosos judeus, eles começaram a perseguir os cristãos, mas perseguiram de tal forma que os irmãos, aqueles crentes, começaram a se espalhar pelo império, né? A fugir para outras cidades. Olha ali, o Senhor não disse que ele tinha que ir para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra? E muitas vezes a gente fica parado num canto, né? E o Senhor cria uma situação para que nós tomemos uma atitude. E foi isso que aconteceu. Os apóstolos ficaram lá em Jerusalém, mas os irmãos, os crentes, eles foram espalhados. E onde eles chegavam, eles falavam do amor de Deus, eles foram missionários. E as pessoas iam se aceitando Jesus, iam se convertendo. E a primeira cidade a ser evangelizada, né, foi alcançada, foi Samaria, através do diácono Filipe. E ele começou a falar do amor de Deus. Logo depois, algum tempo depois, o apóstolo Pedro e João vão lá conferir de perto o que estava acontecendo, a grande obra que Deus estava realizando na cidade de Samaria. Saulo, ele era um homem assim importante no Sinédrio, ele era muito zeloso e ele estava inconformado com o aumento da igreja, né, daqueles irmãos que se convertiam ao cristianismo, pregando o Cristo ressurreto, né, contrariando toda a fé judaica e os líderes. Então ele pede autorização aos líderes, né, aos sumos sacerdotes, aos líderes, e pediam cartas de autorização para perseguir os cristãos. Eu queria que vocês acompanhassem comigo aí em Atos, capítulo 9, versículos 1 e 2. Olha o que diz mesmo assim. Enquanto isso, né, a igreja estava crescendo, né, estava se espalhando, o evangelho chegou até a cidade de Damasco, ficava bem distante. Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote, com o sumo sacerdote, e pediu cartas de apresentação para as sinagogas na cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto homens quanto mulheres. Ele estava... Tem uma versão, né? A versão da... Almeida e Corrigida diz que ele respirava ameaça, ele estava inconformado, ele ia atrás para aprender. Só que a história dele ia ser impactada, né? Quando ele estava a caminho de Damasco, acontece aquele episódio que nós conhecemos, que vocês já estudaram, que eu só estou fazendo uma retrospectiva do que a gente estudou até agora, certo? E ele tem encontro com Jesus, o próprio Jesus aparece a ele, e acontece todo aquele episódio que vocês conhecem, desde os pequenininhos na igreja, e ele se converte. Então, Saulo passou a ser chamado de Paulo, nosso irmão Paulo. Ele passou a ser o maior missionário do mundo antigo. E ele, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. A igreja crescia em todo. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Porque era uma palavra viva, fiel e verdadeira. As pessoas tinham experiências com Deus, né? Então, foi o que aconteceu. O diabo ele começou a se levantar, ele não estava conformado. Vou preparar uma grande perseguição. E dessa vez foi o império, o próprio império romano, o próprio governo que passou a perseguir os cristãos. E foi uma coisa terrível, foram tempos muito difíceis. Adolescentes, vocês lembram, né? A gente já estudou sobre isso. Os apóstolos foram martirizados, os cristãos foram martirizados, sendo mortos barbaramente, né? Muitas acusações se levantaram contra os cristãos naquela época. Eles foram acusados de imoralidade, porque o Império Romano, as pessoas não entendiam, eles se tratavam como irmãos, mas eles não entendiam que aquela irmandade, né, os irmãos, era porque eles faziam parte da família de Cristo, eram todos irmãos ali da comunhão. Então eles foram acusados de imoralidade, estavam casando entre irmãos, e existiam ósculos santos, né, eles se saudavam com beijos, né? Aí diziam que eram imorais,
Foram também acusados de canibais, porque eles também não entendiam, por causa da questão da ceia, né? O pão e o vinho, isso o Senhor Jesus dizendo, isso aqui agora é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue. Mas naquela verdade, ali era somente uma simbologia, mas eles não entendiam, achavam que estavam comendo pessoas e matando. E teve muitas acusações. Também teve acusações de ateísmo, porque eles não criam mais nos deuses romanos. E tantas acusações. E nesse período, o Senhor levanta homens corajosos para defenderem a fé cristã. Eles defendiam de algumas heresias que estavam surgindo dentro da igreja, né? Eles começaram a defender também isso, a explicar e trabalhar isso, e defender também a fé cristã para o Império Romano, e dizer não, não tem nada a ver com canibalismo, não tem nada a ver de imoralidade, e começou a explicar. E alguns homens importantes desse período, que vocês já estudaram, só estou falando aqui rapidamente, foi o Justino Mártir, o Tertuliano, o Orígenes, o Atanásio e muitos outros. Em 313 d.C., o imperador Constantino, ele publicou o Edito de Milão, ou o Edito de Milão, não sei, algumas pessoas falam, encerrando assim a perseguição à igreja. E ele passou a aceitar o cristianismo, né? E se cumpriu aquela palavra, né, de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. E houve um período de paz para a igreja. E é aí que começa a nossa lição, que é o paganismo no cristianismo. Porque acabaram-se as perseguições, as pessoas se acomodaram, não é verdade? Mas alguns benefícios foram conseguidos com isso. E a nossa lição aqui, logo na introdução dele, ela começa a enumerar alguns benefícios. Quando foi publicado esse Edito de Milão e Constantino como imperador e oficializando o cristianismo como a religião do império, né? Aí os templos foram restaurados, aqueles templos que tinham sido queimados, que tinham sido destruídos, eles foram restaurados. Em alguns lugares eles foram completamente construídos. Os obreiros cristãos e as igrejas foram isentas de pagar impostos a Roma. O primeiro dia da semana, o domingo, foi oficializado como um dia de descanso e um dia de adoração. A crucificação foi abolida como um método de castigo no Império Romano. O infanticídio também foi proibido em todo o Império Romano, porque naquela época era aceito que alguns pais matassem um filho ou uma filha quando não era do seu agrado ou eram abandonados. E muitas daquelas crianças eram criadas por outros para serem vendidos na frente como escravos. Então, o cristianismo trouxe, acabou com isso aí, né? Porque a palavra de Deus ela ia trabalhando na vida das pessoas, as pessoas passaram a não aceitar mais isso aí. A escravidão foi aos poucos sendo abolida. Isso tudo aqui foram benefícios do cristianismo. Só que o diabo ele não conseguiu destruir a igreja através da perseguição, então ele criou uma nova tática de destruir. Ele começou a introduzir na igreja doutrinas e costumes e misturar coisas no meio da igreja para esfriar a fé, para enfraquecê-la espiritualmente. Aí começou o paganismo dentro da igreja. Por quê? Quando o cristianismo foi instituída como a religião oficial do Império, foi instituída naquela época a Igreja Católica Apostólica Romana. Católica é porque é universal, era para todo mundo, né? E Apostólica Romana porque estava no Império Romano. Aí o que foi que aconteceu? As pessoas passaram a querer fazer parte da igreja por questões de status ou por estar de acordo com o império para agradar. Então as pessoas começaram a ser aceitas e batizadas, não porque criam no evangelho, não porque tinham uma vida transformada, mas porque queriam ser membros da igreja oficial do império. Então o que aconteceu? Muitas pessoas entraram sem vidas transformadas e trouxeram com elas todos os maus costumes que existiam
naquela época, todas aqueles rituais pagãos foram introduzidos na igreja. Veja o que aconteceu. No ano 405, está aqui na nossa lição, no terceiro ponto, né? No segundo ponto, os efeitos da paganização nos cultos e na doutrina. No ano 405, os ídolos do paganismo começaram a entrar nas igrejas. Então, a igreja católica, né, começou a instituir imagens, esculturas, cultos aos santos. Então, eram costumes pagãos que estavam sendo introduzidos na igreja. A adoração a Maria começou a ser aceita para substituir, sabe? A adoração à deusa Vênus, à deusa Diana. Então, os pagãos se sentiram em casa. Começou a mariolatria para substituir isso aí. Os anciãos ou pastores, né? Que a gente chamava os bispos ou pastores, ou os anciãos da igreja, passaram a ser chamados de sacerdotes, como nos cultos pagãos, e eles passaram a intermediar o homem a Deus, contrariando a palavra, quando a palavra diz que só existe um mediador entre os homens e Deus, Cristo, somente Cristo, mas eles instituíram isso aí. Muitas outras doutrinas falsas e anticristãs foram introduzidas, como a história da virgindade perpétua de Maria, elevaram Maria à categoria da mãe de Deus, que ela não teve pecados e que ela foi assunta aos céus, ela subiu aos céus também, era a Virgem Imaculada. Tudo isso começou nesse período, né? Para que o povo não pudesse contradizer todos esses ensinamentos, a Bíblia foi proibida. Já pensou? Ela foi proibida. Então, os membros, os cristãos normais, eles não tinham acesso à Bíblia. Apenas os clérigos da igreja. E mesmo assim, a Bíblia só tinha em grego, em aramaico e hebraico. E mais na frente, em latim, que passou a ser a língua oficial da igreja, né? Por causa do Império Romano. E mais na frente, os cultos passaram a ser todos quase um ritual em latim. As pessoas não entendiam, não podiam questionar. Então, foi conhecido também como um período de trevas. A igreja cresceu de uma maneira de tal forma, né, que ela começou a influenciar também na política. E o que é interessante que aconteceu nesse período é que todas aquelas pessoas que contrariavam, que questionavam essas medidas tomadas pela Igreja Católica, passaram a ser chamadas de hereges. E elas começaram a ser julgadas e condenadas. A princípio, elas eram excomungadas, ou seja, expulsas da igreja. Mais na frente, elas passaram a ser interrogadas e torturadas para elas contradizer aquilo que elas estavam dizendo, né? Pararem de contradizer a igreja. Muitas foram mortas, muitos perderam seus bens, suas casas, e começou o período da história conhecida como a Inquisição, né? Que vocês já conheceram aí, que já estudaram provavelmente em História Geral, certo? Na Idade Média. Então, a Idade Média ficou conhecida como a Idade das Trevas. Cerca de 1000 anos aconteceu isso. A igreja ela se tornou muito rica, proprietária de muitas terras. Muitas dessas terras conseguidas por causa de tomada de propriedade dessas pessoas que eram condenadas e torturadas, né? Enquanto o ideal da igreja era transformar o mundo, a igreja estava sendo dominada pelo mundo. E em Romanos 12, 2 diz assim, que não vivam como vivem as pessoas desse mundo, só que a igreja passou a viver desse jeito. É importante frisar que apesar de tanta lama ter entrado na igreja, nesse período ainda existiam pessoas fiéis, pessoas comprometidas com Cristo. Tinham homens e mulheres fiéis. E o Senhor levantou, né, centenas de milhares de cristãos que para defender, para questionar, né? Alguns foram mortos por causa para defender a sua fé. E mortos a maioria, né? Mas as suas mensagens chegaram até outros
né? Mas isso é uma história que nós veremos mais na frente, né? Que a gente vai ver nas próximas lições. Os pré-reformadores são aqueles homens que não se conformaram com o que estava acontecendo com a igreja nesse período. Amém? Então, essa é a nossa lição que nós vemos hoje. Nós vamos ficar aqui, porque é bem empolgante, senão eu acabo chegando, contando a história toda do que aconteceu. Nós temos muitas coisas pela frente, eu peço a vocês que acompanhem. Mas o que é que a gente tem que prestar atenção é que o que é que a gente pode trazer para os nossos dias? É que a gente tem que prestar atenção com as falsas doutrinas que existem por aí, com falsos costumes. A palavra de Deus ela é muito simples. Adorar somente ao Senhor teu Deus, dedicar somente a Ele, crer que Jesus é o Filho de Deus, o único Filho, o Filho unigênito, que morreu numa cruz. Ele é suficiente para a nossa salvação, não precisamos de nenhum outro, nós temos liberdade de chegar até Deus, não precisamos de ajuda, nem de talismãs, nem de nada disso para chegar à presença do Senhor. Não caiamos no mesmo erro que a Igreja Católica, que aquele período da Igreja passou, mas que possamos buscar a presença e o discernimento espiritual, porque muita coisa tem acontecido com a igreja na atualidade. Em muitas igrejas protestantes, em muitas igrejas cristãs, a gente vê cada coisa acontecendo, né? Então nós devemos estar atentos, orar, vigiar. O Senhor está às portas, está muito perto de vir. E você, meu querido adolescente, precisa estar crente, né? Certo da sua fé, convicto, sabendo, conhecendo a palavra, defendendo a sua fé, vivendo aquilo que Cristo lhe chamou para viver, não deixando a Escritura, mas buscando, orando, lendo a Bíblia, procurando a orientação do Espírito Santo e defendendo a sua fé, não deixando, principalmente estamos vivendo um período difícil, agora pouco teve, né? O Dia das Bruxas, que é uma festa muito pagã, que dominava na Europa, depois foi para os Estados Unidos e chegou aqui no Brasil com força. Não deixemos que nada que acontece no mundo, os costumes mundanos, venham entrar na igreja, mas que possamos permanecer firmes. Amém? Então, essa é a lição de hoje. E eu peço que vocês respondam, né, as questões, principalmente essa do refletindo, que tem umas questões aqui, são 3 perguntinhas, eu gostaria que vocês respondessem, colocassem nos comentários, ou mandassem aí por meio do WhatsApp, ou através daí de mensagem aqui no YouTube, amém? Essa foi a lição de hoje. Vamos orar? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por este dia, Senhor, eu te agradeço por esta palavra. É muito importante, Senhor, estudar a história para que não venhamos a cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Nos ajuda, Pai, que possamos ser cheios do Teu Espírito, Senhor, e não deixar que o inimigo encontre brechas em nossas vidas, em nossas mentes, Senhor, mas que possamos estar firmes na nossa fé. Sabendo que Tu és o autor e consumador da nossa fé. Fica conosco, Pai, abençoa cada um que está nos ouvindo nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.